Emanuel, cortando um pouco o teu raciocínio, a gente observou isso nos aniversários. Por quê? Você pode puxar os vídeos dos aniversários. O pastor recebe presente em envelopes. O pastor de Campina Grande, quando veio, envelope. O outro pastor, envelope. Você pode observar, ele recebe esses presentes. Segundo o tesoureiro, um assessor lá da tesouraria, veja bem, ele recebe um montante tão grande de dinheiro que é necessário levar esse dinheiro com seguranças para o banco. Porque temendo assalto, é muito dinheiro, é um volume muito grande de dinheiro, muito grande, Josué. E tem esse detalhe, que no depoimento de Jonatas perante o juiz, depoimento firmado sobre o compromisso da lei de dizer a verdade, ele diz o seguinte: na igreja tem um caixa 2, uma conta exclusiva do pastor, e quem administra é o pastor. Caixa 2. Então, a gente não sabe mais divisar o que é da igreja e o que é do pastor. Por isso que ele tem tanto poder. Por isso, porque ele hoje é um homem bilionário. Eu posso dizer milionário porque é muito dinheiro, meu irmão. É muito dinheiro que corre. Meu amigo, essa proporção, não é? 55 municípios deu em 10 anos. Sonegou, quer dizer, informou uma parte e sonegou outra. 210 milhões. Imagina a igreja. Com 185 municípios. É porque todo tesoureiro de interior, ele fala o seguinte, por exemplo, isso aí acontece muito. Às vezes como diz assim, é uma falha do ladrão. Vamos falar isso? Em que roubais? É a Bíblia que está chamando de ladrão, não sou eu não. O irmão aí é santo. Mas Malaquias chama você de ladrão, você que é pastor. Malaquias. O que é que o ladrão faz? O ladrão, quando é assim, desatento, ele vai, coloca 50 mil reais, mas a oferta deu 100 mil reais. Aí ele coloca 100 mil aqui, 50, e manda 50 para o pastor local, o presidente local. Aí eu vou e levo os 50. Só que o tesoureiro, para o presidente ficar na mão dele, ele faz uma outra listagem e coloca os 100 mil reais. E faz questão de dizer 50 para o pastor, 50 para a sede. Então, para não perder a informação. Para não perder a informação e o pastor ficar na mão do tesoureiro. Claro. É tanto que o pastor Ailton, quando assumiu, ele queria muitas vezes em algumas cidades, pastor e tesoureiro, que são as pessoas fundamentais para ele. Porque às vezes ia o pastor, mas o tesoureiro ficava. Porque o tesoureiro tinha mais peso do que o pastor. Porque o tesoureiro dizia, se o senhor me tirar, eu vou contar toda a sujeira de Francisco Olímpio, um exemplo. Vou contar toda a sujeira de Israel, que está em Limoeiro agora, que ficou no lugar do outro que saiu da igreja, que montou um ministério. Quer dizer, os camaradas que se diz santo, é tudo santo de pau oco, como diz a expressão. Que não são santo nada, todos eles fazem isso. Então o tesoureiro é de confiança, aí faz. Aí é o chamado caixa 2. Tu entendeu? Aí o pastor aqui, presidente, fica na mão do tesoureiro lá. Por isso que ele diz, ou vocês mandam esse cara deixar de vir aqui, ou eu vou ter que chamar a polícia. Só que ele errou, Josué. Aí mandaram o homem para os ele Estados errou. Unidos. Exatamente. Porque assim, toda vez que um pastor descobre uma vergonhice, um roubo, um desvio de conduta, como você usa o termo elegante, desvio de finalidade, né? Porque a finalidade do pastor é pregar o evangelho. Mas quando o pastor começa a roubar, como diz o Malaquias, aí o que é que o pastor faz? Para evitar o escândalo, aí dá um campo maravilhoso, manda ele para a Europa, porque aí o pastor vai dar glória a Jesus na Europa. Vai evitar. E aquele que denunciou, ele dá outro campo a ele, outro campo. Aí tira, resolve sim. Então, o altar de Deus está profanado, que Malaquias diz, por causa disso. Porque você oferece a Deus o coxo, o aleijado. Eu queria ver, doutor Miguel, que existe uma semelhança muito grande dessa denúncia desse pastor com o Pernambuco aqui, né? É igual, quer dizer, não muda. O cara, ele chamou o camarada, né? Desviou dinheiro, tiraram e mandaram para os Estados Unidos. Aqui também tem uma pessoa que você sabe muito bem, Manuel, foi denunciado assim, né, no meio, doutor Miguel, e mandaram também para os Estados Unidos, está até lá hoje, né?
Claro. A questão da informática. Jefferson Nassis, por exemplo, que é filho do pastor presidente da IADPE de Pernambuco, quando ele desviou 135 mil reais, parece que eu nunca vou esquecer isso. Posso falar? Eu gosto Foi de 2001. Foi 2001, mais ou Por menos. aí, mais ou menos. Eu era advogado na época. Exatamente. Quando se descobriu que Aí manda para os Estados Unidos. o filho do pastor desviou esse dinheiro todo, qual foi a reprimenda aqui? Não, ele tem que ser repreendido. Aí um irmão da administração, mas pastor, aí ele devolve o dinheiro para a igreja. Quer dizer, o filho rouba, aí o pastor agora vai devolver o filho, então o filho vai ser disciplinado. Não foi disciplinado. E nem o dinheiro foi devolvido. Não foi, claro que não. Aí foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, consagrado evangelista, e continua lá. E Joel Freire, lá de São Paulo, do Belém de São Paulo, é que sustenta ele. A gente sabe que não é Joel que sustenta. O dinheiro vai para o Belém, uma oferta de gratidão, e essa gratidão vai para os Estados Unidos. Então, assim, geralmente quando um pastor erra, e um filho de um pastor erra, seja lá quem for fazer isso aí, eles dão esse prêmio de consolação. Aí evita-se o escândalo. Emanuel, não tem escândalo maior do que um pastor comprar uma rede de televisão, meu amigo, como a Rede Brasil, num valor, a gente não tem noção, mas eu acho que deve ter sido em torno de 200 milhões ou 300 milhões, uma rede de televisão. E essa rede ele colocar numa associação que ele é o presidente vitalício e toda a renda dessa televisão vem para ele, pessoa e o filho física. é um dos diretores. E que ele mesmo paga, né? Porque ninguém Ele dá audiência ele nenhuma. disse que pagava 1 milhão, isso há quantos anos atrás, Josué? Eu 1 acho. milhão Quando de ele reais. sair, ele ainda está com os cabelos todos Preto. pretinhos. 1 milhão de reais ele pagava mensal. Veja, 1 milhão. Hoje, Para ele mesmo. para ele mesmo, hoje deve estar em torno de 3 milhões. Agora eu te pergunto, 3 deve ser mais, né, Josué? mensal. Não, o aluguel que a IEDC Da programação. Mensal. paga para ele mesmo. Que é, Um canal de televisão 24 horas por dia, 3 milhões. É muito dá mais, muito não. mais. Agora sim, a gente sabe que não tem audiência, né? Porque ninguém escuta aquilo ali, só Só os devotos. os devotos, né? Só os devotos mesmo dele. que. Os Não devotos. escuta não, que- viu, José? Não tem audiência, não. Agora. Perde até para Jovem Pan, que não tem mais audiência. 185 municípios. Dinheiro de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias. Um canal de televisão. Uma rádio. Uma rádio. Não entra dinheiro. 18 rádios. Não 18. entra dinheiro. Eu mandei fazer o orçamento de um comercial na rádio. Sabe quanto era? Isso em 2015. 30 segundos, 2 chamadas de 30 segundos. Eu vou dizer mais no programa daquele... que apresentava aquele programa de entrevista, né? Roçando. Né? Roçando Mário. Sabe quanto era? 4 mil reais, meu irmão. Meu 30 Deus. É jogar segundos dinheiro em fora. rádio. Em rádio. Jogar dinheiro fora, isso mesmo. E eu tenho esse orçamento até hoje. Ó, irmão José, então, nesse mês vai ter um desconto aí, me parece que ficou em torno de 1.800, mas eu não contratei. Mas eu tenho. Então, além dos dízimos e ofertas de todos os templos, tem o AD-News, tem revista bíblica da escola dominical, camisas, fardas que as irmãs contribuem. O É ano uma empresa, todo, é o uma ano empresa. todo dizimando. E quando chega no dia, se não tiver o dinheirinho, meu Deus, para comprar a farda, não forma, fica de fora. É. Então, doutor Miguel, É uma não há empresa nem multinacional que, em se falando de receita e faturamento, que tenha um montante, porque até isenção de tudo tem. Aí, me permita só mais um pouquinho, que eu gosto de repetir as coisas. Deixa eu só repetir aqui, porque depois eu chamo bem a atenção para isso aqui. Vamos ver. Isso aí o pastor está falando de 55 cidades, aqui são 185. O pastor está falando de 380 igrejas, aqui são 1.100 igrejas em 2016, só na capital. E 50 mil membros, 50 mil. Aqui a gente está falando de 1,5 milhão de membros. Para contextualizar, onde fica o Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal, que não vê esses escândalos e não bota uma fiscalização, pelo menos diante das denúncias que a gente faz?
Josué, esse pessoal que utiliza desses expedientes, esse pessoal hoje tem uma bancada chamada Bancada Evangélica, que é mais de 130 deputados. Esses deputados não deixam passar nada que venha modificar essa isenção, essa imunidade tributária. Por isso que, em contrapartida, os gestores fazem tudo para manter a eleição Lógico. deles, até desviar dinheiro de dízimos e ofertas, Josué, para mantê-los Você lá. acha que Ailton, com todo respeito, doutor Luiz Miguel, Ailton mesmo discordando de um deputado recente aí, da bancada federal, e criando um problema dele, mas apoiou ele. Porque precisa dele. Precisa dele. Por quê? Porque sabe que ele Sabe está que na ele mão. tá ali. É um voto. É um voto. Aí vem todas as igrejas, tem deputado. A Igreja Universal deve ter em torno de uns 40. Só ou mais, Universal. Só Universal. Aí vem a Assembleia com mais 40. Aí vem as igrejas. Então. Aí eles vão lá, Aí se eles reúnem criam um bloco. blocos. Mesmo Um bloco, agora eles entendeu? estão se pegando, né? A gente sabe disso que eles estão brigando porque existia antes dessa eleição de 2022 uma bancada e a liderança coesa. Coesa em quê? Unida. Por quê? Porque eles estavam lutando pela isenção. Entendeu? Tá frio. Tá frio. Lutando pela isenção. Exatamente. O que é que acontece? Como o candidato deles a presidente não ganhou, aí mudou o cenário, né? Porque tudo tem um tempo. Mudou o cenário. Aí, qual era a proposta? Isenção. Né? E isso cabe no que o pastor estava dizendo aí. Veja que o pastor está preocupado. Está preocupado. Muito preocupado, porque são 200 milhões. Quando existe, assim, sonegação de 200, a Receita Federal vai pedir de volta, ela pede o vômito. Não tem esse negócio de... Mesmo que o cara pague em 30 anos, que aí o doutor Miguel sabe, mas tem que pagar. Tem que chegar lá e fazer um acordo. A Receita não maltrata o cara, não. Diz assim, olha, vocês devem, já que vocês arrecadam dinheiro todo dia, então vamos fazer um acordo, vocês vão pagar isso em 30 anos, em 25. Não existe grilo para isso. Mas qual é o pastor que quer perder 200 milhões? Mesmo escalonado. Não quer. Como agora o presidente é outro, não é aquele que eles esperavam, que aliviasse, então o presidente da República agora quer que as igrejas paguem o que devem. E vai cobrar mesmo. Mas o presidente não vai maltratar. Porque, segundo ele, as igrejas foram hostis, bastante. Claro, hostis, meteram aí, cacete e tal, etc. Mas aí você diz assim, o presidente agora que está aí, ele vai oprimir a igreja? Claro que não. Sabe por que ele não vai oprimir? Eu queria que você dissesse Permita-me só concluir, isso Claro. é para não perder. O que é que o presidente hoje atual ele quer? Ele quer o líder da bancada lá. Só que eles estão brigando, porque ainda não tem um líder. Mas quando tiver o líder, como disse o doutor Luiz Miguel, é um líder de 130, 120 votos, Que tem 180, peso. que tem Que tem peso. peso. Aí esse líder vai ao presidente da República e diz, olha, presidente, existe aí uma demanda, a igreja está precisando. Por quê? Porque quando a Receita, antes de ir, que é o ministro da Fazenda, com aquela outra ministra lá, aí o presidente diz, não, eles vão pagar, mas tem que aliviar. Porque a política, ela é boa quando existe o trato. Veja, parcele e tal. Mas o pastor aí, ele fica preocupado, porque enquanto a Receita escalona, o cara vai lá e pega 1 milhão. Pega 500 mil, aí ele diz, oxe, aí a gente vai viver de quê? Mas a gente está falando das consequências e das tratativas na esfera política e legal. E diante de Deus, velho. Aí... Que é o fator principal, porque a igreja, Josué. teoricamente, é de diante de Josué, Deus. eu falei para você na live anterior, esqueça. Aquela igreja morreu, meu irmão. Hoje você tem uma seita. Esqueça aquela igreja do passado, que ela não vai voltar mais, a não ser que venha uma renovação muito grande. Mas aquela igreja está morta. Hoje as pessoas vivem de fagulhas daquela igreja, vivem ainda de lembranças daquela igreja. Você acredita nisso? Tiago no Palício. Tá entendendo? Quando o doutor Luiz Miguel fala desse lado humano da igreja, que aí não tem nada a ver com espiritual, que ele está dizendo para você, e não é para a gente ficar triste com isso. Por quê? Porque Israel, quando apostatou, teve momentos que foi 40 anos. 40 anos Israel apostatou da fé. A igreja brasileira hoje apostatou da fé. Quando ele fala isso, que alguém pode dizer assim, Miguel está sendo cru, não. Miguel está sendo bíblico. Porque ele está falando
um fato que sempre, escalonadamente, mas é da história. Da história. Você Aconteceu. veja, os nossos missionários que fundaram a igreja vieram da Suécia. Hoje, lá na Suécia, se você for lá, você vai ver um sistema evangélico totalmente esgarçado. Não existe mais. Templos viraram boates. Então, a igreja se esfacelou. A Europa, exatamente por conta a disso. Europa mesmo, por exemplo, a Alemanha, que é um berço do protestantismo. Entendeu? Que ali a maioria é protestante. Veja que absurdo. O berço protestante, aonde o fascismo foi gerado ali, né? Na Alemanha, onde Lutero foi lá e botou aquelas Os coisas. Estados Unidos hoje, as igrejas. Os Estados Unidos hoje, a igreja que perdura lá são os latinos. Exatamente. Porque os americanos mesmo. Os americanos não querem saber de igreja, Igreja não. mais não. Tem um amigo meu que é pastor lá, ele disse que faz ele pega do domingo, antes do culto, ele faz uma luta de boxe, porque sabe que o pessoal lá não gosta. Aí ele bota um ringue dentro da igreja, o pau canta lá, a turma vai, a galera, e depois ele vai e começa o culto. Não se escandalize com isso, não. O sul dos Estados Unidos, que trouxe o evangelho para o Brasil, é totalmente racista. Os batistas aqui, racistas, literalmente. Tá entendendo como é que é? Então, meu irmão, o que ele está falando aí não é para a gente se escandalizar, não. Isso é um momento que a gente está vivendo. Agora, preste bem atenção. Aí eu vou também glorificar a Deus. Quando o diabo foi lá e destruiu, através do lado humano, a igreja de Israel, que o texto é sagrado, disse aqui, eu vou amaldiçoar vocês, está escrito aqui, foi Malaquias que disse, por causa disso eu lançarei maldição sobre vós. Mas aí o que é que diz aí também a palavra, para nos confortar aqui nessa live? O toco, arrancaram a árvore, mas o toco ficou. Então o remanescente somos nós, não que somos melhores. Agora, o remanescente. Agora você falou uma coisa. Esse é preservado. Assim, né? Porque a igreja, ela tem início, meio e fim. A igreja é invisível, a igreja é invisível. Mas... Hoje a gente vira uma igreja invisível. Essa igreja que está aí não é igreja invisível. Isso nunca foi, veja só. Você peca quando você diz que aquela direção é de Deus. Qualquer pessoa. Você peca. Se você disser que aquela direção, a direção de Belenzinho em São Paulo, ali onde eu fui para muitas reuniões, que quando o Freire perdeu a eleição para deputado, o que foi para os Estados Unidos, que está agora hoje pastor dos Estados Unidos, que veio aqui, que disse que Deus, quando quer falar, fala o Pernambuco fala com Ailton, aquele camarada perdeu a eleição. Sabe como foi que ele perdeu a eleição? Eu estava lá presente, no ano que ele perdeu a eleição, Joel Freire, porque ele foi deputado por 2 vezes, mas na terceira ele perdeu. Sabe por quê? Porque na reunião de obreiro, quando eu estava lá, presbítero, o pastor Zé Velho disse, quem não votar em Joel aqui, eu vou tirar do campo. Então, meu irmão, na hora os obreiros deram as costas e começaram a esvaziar mais de 5.000 obreiros, que lá é muito. Agora tem mais de 30.000, que lá em São Paulo é peso pesado, ninguém lá é voto de cabresto, não. Tá entendendo? Então, assim, o que Miguel fala, o que eu falo, o que você fala, o remanescente, esse remanescente em casa, porque quando você vê a destruição do templo, eu vou fazer que todos vejam e façam dessa casa objeto de motejo. Quer dizer, todo mundo que passar pelo templo central lá vai rir. O texto é muito longo, muito extenso, extenso. é muito rico em detalhes. A igreja passada e a de hoje, a igreja e seita. Então, você tem um campo vasto aí para você percorrer. Exatamente o que você é um cara saudosista, você está atrelado àquela igreja lá do passado. Muitas pessoas estão ainda hoje. Quem não está desligado da árvore. Tá entendendo? Eu apoiei a posição biblicamente como pastor. Isso é uma vaidade minha. Aí essa vaidade eu tenho, doutor Miguel. Eu estudei para ser pastor, certo que fui muito humilhado, tal, etc. Me formei pastor. Inclusive está aqui na minha agenda aqui do lado a minha data de consagração a pastor. Eu tenho essa documentação porque eu tenho orgulho disso aí. Quando o doutor Miguel falou desse lado profano, é bíblico. Quando você fala do lado bonito, saudosista, remanescente, é bíblico. Mas também eu preciso aqui sair em defesa de vocês dois com a Bíblia Sagrada. Eu acho que a gente precisa encerrar essa live dizendo, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Bendito seja o Senhor.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque vocês não falaram nada de vocês. Tudo está escrito. Isso é que faz com que a gente sirva com alegria e denuncie. Não pode expressar no seu canal. A gente pode aqui esclarecer a palavra de Deus. Tudo que está acontecendo, você que está nos ouvindo, preste atenção. Vamos pedir a Deus que torne a dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Davi pediu isso. E eu peço a Deus direto. Eu não posso perder essa comunhão, essa alegria, essa presença forte de Deus aqui nesse canal que a gente está sentindo aqui. A gente saiu aqui e viu Deus falar. Eu perguntei, tu acredita em Deus, homem? Então a gente precisa encerrar isso aqui hoje, dizendo isso. Torna a dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Pronto, encerraremos com esse pedido de Emanuel.